Opa, tudo bom? Comigo tá tudo bem, por mais que eu tenha desaparecido no último mês, nada demais aconteceu. Os últimos dias têm sido mais corridos pra mim, mas eu apareci aqui novamente pra comentar sobre uma parada que eu tenho pensado bastante. Fiquei com saudade de fazer vídeo, então esse daqui provavelmente vai ser um pouquinho mais longo. Enfim, eu não dei muito contexto, mas pra explicar o meu ponto, eu vou usar como exemplo os canais de opinião. Fala da influência das opiniões, então eu acho justo começar falando dos canais que são voltados pra isso. Pra começar, sem querer falar o óbvio, eu normalmente não sou de seguir opiniões populares ou tentar argumentar em cima de uma parada que pode mudar a qualquer momento. Só que nesse caso, eu vou falar menos sobre os canais em si e focar na mensagem que eu quero passar. Por ser complicado manter constância e frequência produzindo esse conteúdo, onde mesmo se você for uma pessoa esforçada, dedicada, que corre atrás disso a qualquer custo, se nada de relevante vai acontecendo, não tem muito que você possa fazer. Ou você fala de alguma outra parada, tenta envolver o seu público em outra coisa, ou fica enchendo ele de um monte de vídeo falando sobre a mesma coisa. Coisa que eu não concordo nem um pouco. Como eu já disse em outros vídeos, isso pra mim é um canal de notícias. A parte da opinião tá ali só pra, de alguma forma, transformar as coisas que são faladas em "mas essa é só a minha opinião e eu tô aqui". Então, sinceramente, não existe opinião de verdade. A maioria desses canais pegam o ponto que tá sendo mais pautado ou que tá saindo como favorito e acaba pegando esse lado pra defender. Então, já quanto à primeira opção, essa que eu sou muito mais favorável a aceitar, justamente porque a parte de entregar uma opinião ainda existe. Você fala sobre alguma coisa que gosta ou diz sobre uma parada que tava a fim de dizer simplesmente porque você tava com vontade de falar. É nítido como a palavra opinião ainda se encaixa nesse contexto, diferente do outro caso onde a palavra só é colocada pra evitar algum tipo de problema, sabe? Não necessariamente pra evitar problema, mas realmente é essa visão que passa. E aproveitando isso, eu queria deixar bem destacado o fato de que o maior canal de opinião não produz conteúdo já tem alguns meses já, coisa que deixou um certo pessoal em choque. Há algum tempo até eu queria que o Digo voltasse a postar alguma coisa. Eu já tinha visto alguns vídeos comentando sobre essa ausência dele, mas hoje eu entendo que talvez não seja tão simples assim vendo da visão dele. Mas que de certa forma ele tenha produzido conteúdo no canal secundário dele, onde ele reage a muita coisa lá, e também ele tem algumas vantagens em produzir conteúdo nesse outro canal, já que ele consegue postar vídeo com frequência, sendo bem menos trabalhoso pra ele, já que ele só reage a alguns vídeos e ainda assim consegue passar a visão que ele quer pra quem quer conhecer mais sobre ele. Também acaba sendo bem mais fácil de explicar o ponto dele referente a um vídeo em específico. Eu não digo que fique melhor, querendo ou não, o canal principal dele ainda tá parado. Porém, eu acho que chega a ser tão bom quanto os vídeos editados que ele posta lá. Claro que é incomparável o nível da edição dos vídeos, o contexto todo que ele dá, os argumentos aparecendo de forma bem sólida, mas ainda assim, é importante consumir os dois conteúdos como um todo. E baseado nisso, eu vejo que ele faz muito bem. Mas voltando também ao ponto de conseguir fazer isso com mais frequência, convenhamos que é muito menos dor de cabeça pra ele também, até porque eu digo assim muito relevante. Eu tenho certeza que ele deve saber que as proporções das coisas que ele fala não são mais do mesmo nível de quando ele tinha 100 mil inscritos, afinal agora ele se tornou influente. Eu acho que ele deve ter reparado nisso ainda mais depois do vídeo sobre o David Jones, onde deu uma discussão sobre. E outra coisa que deve ajudar muito ele a pensar nisso de outra forma deve ser o fato de que não tem nada demais acontecendo ultimamente. Claro que teve a infeliz tragédia do Rio Grande do Sul, onde tá acontecendo um desastre por lá, uma situação devastadora, não consigo nem imaginar o quão desesperador deve estar sendo pro pessoal que morava lá. Mas relacionado à internet, eu não vejo nada demais acontecendo, nada que eu veja que queira comentar sobre. Então imagina pro Digo, que tem um canal muito maior e com um poder muito maior nas mãos dele. Ele sabe que dependendo do que ele comentar, se ele fizer um vídeo sobre, o caso vai tomar uma proporção muito maior do que já tem. Não vale só pra ele isso, o Golart, por exemplo, também parou de falar sobre as coisas, começou a focar no conteúdo dele em outra parada, deixando o canal secundário destinado a cortes de live. Outro que também fazia uma parada muito parecida há um tempo atrás é o Orochinho. Tanto é que por um tempo ele ficou reconhecido como destruidor de canais, já que tudo que ele falava, ironizava, fazia as pessoas se arrependerem de ter ido contra ele. Ao menos a visão que passava na época era essa. Eu sempre curti muitos vídeos do cara e sei bem que se tratava somente da opinião dele, junto de algumas críticas, mas de certa forma acaba sendo igual aos outros dois casos. Quanto mais e mais relevante você se torna, o impacto das coisas que você fala é bem maior. O tanto que se refletiu na comunidade dele daquele tempo foi um absurdo. Tendo em vista que hoje em dia os três acabam cultivando conteúdos bem mais saudáveis, o Orochi e o Golart fazem lives com certa frequência, falando sobre o que eles tiverem a fim de falar. O Digo ainda consegue manter frequência, fazendo o que seria o básico, sem causar muitos problemas, porque o outro canal dele é bem menor do que o principal, e isso vai muito com o que eu disse. Imagino que isso aconteça porque eles viram que o peso da influência que eles têm é muito maior. E na minha interpretação, é isso que acaba colocando o Digo numa situação muito mais complicada do que parece vendo por fora.
E eu digo isso porque eu não tenho certeza. Eu queria muito chegar em qualquer um deles e perguntar o mesmo, porém eu vejo como algo impossível. Os caras são imensos, não tem como simplesmente chegar e perguntar. Enfim, só dizendo que não é certeza absoluta, eu não sei se é realmente por isso que os influenciadores de opinião acabam não conseguindo se manter sendo canais de opinião pra sempre. Até porque chega sempre num ponto muito exaustivo pra se continuar, pelo jeito. Ainda mais que atualmente qualquer coisa que você fale sobre outra pessoa automaticamente é um cancelamento ou coisa assim. Não tem como criticar ou opinar mais de uma forma saudável. Tudo é levado ao extremo, mas no meu caso, essas coisas que eu citei é grande parte dos motivos dos quais eu parei de ser mais frequente produzindo vídeos aqui. E olha que eu nem sou muito influente ou coisa assim. É só o modo como eu vi as coisas. Fora que eu tenho vivido muito mais a vida real, eu saí um pouco da internet de todas essas confusões desnecessárias que só existem dentro dela e consegui me tocar de como as coisas são bem mais complicadas na vida real do que na internet, coisa que quando você tá aqui dentro se torna quase impossível de perceber, parece que é outro mundo. Enfim, meu único objetivo agora que eu tenho em mente seria tentar voltar com o canal, tentar voltar com a frequência e postar mais vídeos aqui. Eu vou sim me esforçar pra voltar e espero que dessa vez eu consiga de verdade. Até tenho planejado mais algumas coisas pra postar, mas se for pra continuar dando opinião sobre intriga na internet, vai ser com muito menos frequência do que o comum. Novamente, desculpa pelo meu sumiço, eu só precisava de um tempo pra alinhar as coisas e tentar pensar um pouco nas coisas ao meu redor. Bom, eu acho que eu já falei demais, eu não vejo como ainda consiga realçar mais algum ponto nesse vídeo. O importante é que eu falei o que eu realmente penso e é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu espero tudo de bom pra você. E a gente se vê no próximo vídeo, que deve lançar toda sexta a partir de agora. Enfim, não sei. Até mais.